Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Para mim é uma alegria poder voltar a essa casa, essa tenda da caridade que se propõe a espalhar justamente a paz e a caridade e que sempre me recebe amorosamente. Em especial para falar sobre esse tema tão esplêndido. Falar sobre doutrina espírita em si já é maravilhoso. Falar sobre a possibilidade da libertação da consciência já é por si só um motivo de júbilo, de alegria. Então, eu tenho muita gratidão de poder estar aqui na noite de hoje para a gente conversar um pouco sobre esse tema que nos toca a todos. É um tema interessante para nossas vidas, porque no momento em que nós começamos a enxergar a grandiosidade divina, a justiça e a bondade de Deus, a misericórdia incomensurável do Pai nas nossas existências, quando a gente começa a notar isso, algo em nós se transforma. Algo muda. Não conseguimos ser os mesmos. No momento em que isso começa a fazer sentido para nossas vidas, algo em nós é tocado. Porque uma vez a percepção de que na nossa vida nada está solto, uma vez tenhamos esse insight, essa introvisão, essa visão, essa contemplação da verdade, a nossa vida se transforma. Volta e meia eu falo brincando nas palestras que uma vez a doutrina espírita faça sentido em nossas vidas, nunca mais a gente erra em paz. Não dá. Não dá. Ah, mas está tão gostoso. Aí a lei de causa e efeito, a consciência está ali. E a gente sabe que recebemos constantemente os convites da vida para a nossa transformação. Recebemos em inúmeros momentos, essas chamadas na chincha, como a gente fala aqui na Bahia, para nos acordar para a realidade espiritual. E quando a gente começa a perceber em nós, porque é diferente você acreditar em algo. Quando você acredita em uma coisa, amanhã você acredita em outra, saber é diferente. Eu não acredito em reencarnação. Eu sinto isso em mim. Eu percebo, eu sei. Então, no momento em que a percepção disso chega verdadeiramente, não só à minha consciência de maneira cognitiva, mas ao meu coração de maneira afetiva, até porque só é efetivo aquilo que é afetivo, aquilo que me afeta. E aí eu sim consigo despertar para os porquês e para aqueles da minha existência. O que eu estou fazendo aqui? O que a vida está tentando me ensinar? Às vezes a gente vê circunstâncias acontecendo. Por exemplo, parece que eu tenho um dedo podre para tal assunto. Dedo podre não, a gente fala dedo podre. E aí nessa história de falar isso, a gente percebe que fica escolhendo, sem perceber, certos padrões que se repetem na vida. A gente vê repetições acontecendo. Por que tantas repetições acontecem na nossa vida? Que a vida é uma escola. Enquanto a gente não aprendeu, a gente precisa repetir a lição. No momento em que a gente aprende, a gente galga um novo degrau, um novo nível. E
e, portanto, a gente já não vai mais repetir cegamente aquilo que estava vivendo. Mas a vida prossegue. A reencarnação é o tema da noite de hoje, que é, na verdade, um dos temas mais polêmicos da doutrina espírita. E quem fala isso não é Danilo Cruz, é Allan Kardec, na Revista Espírita. Ele fala isso na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Ele tem um tema ali, um artigo sobre o Espiritismo na América. E ali ele vai destrinchar justamente o fato de que ele próprio, no início, não só não acreditava em reencarnação, como combatia esse assunto. Allan Kardec, ele, quando recebeu informação sobre reencarnação a partir dos espíritos, das entrevistas que fazia aos espíritos, ele rechaçava a possibilidade da reencarnação. Ele não acreditava nisso. E ele fala claramente. Vou trazer aqui o texto com a fala exata de Kardec. Olha lá. Revista Espírita de fevereiro de 1862, a reencarnação na América. Óbvio que eu só estou trazendo aqui um pequeno recorte, porque o texto é bem extenso. O pequeno recorte diz assim: quando ele nos foi revelado, o dogma da reencarnação, é o que ele está falando aqui, ficamos surpresos e o acolhemos com hesitação e desconfiança. Nós até mesmo o combatemos durante algum tempo, até que a evidência nos foi demonstrada. Assim, nós aceitamos esse dogma e não o inventamos. Não é invenção de Kardec. Não. É algo trazido pelos Espíritos. E aí ele diz: nós aceitamos, inclusive, no texto está grifado, aceitar em maiúsculas. Aceitamos, está escrito em maiúscula. E depois ele fala, não inventamos. Inventamos também, ele colocou em maiúsculas. O que é muito diferente. Então, só nisso aqui a gente já percebe que ele resistiu a esse tema de início. É um tema que, conforme o texto que inspira a nossa fala na noite de hoje, também retirado da Revista Espírita, dessa vez lá no ano de 1858, está lá na edição de novembro, que a Revista Espírita era mensal, tá? Então a Revista Espírita de novembro de 1858, ele tem um item chamado Pluralidade das Existências, que é o que dá título à nossa fala da noite de hoje aqui. Ali a gente vai ver ele dizer que é a doutrina mais controvertida da doutrina espírita. É o conhecimento filosófico, doutrina no sentido de conhecimento filosófico, mais controvertido é a reencarnação. Porque muitas pessoas não aceitam. Ainda que sejam espíritas, e é interessante ele falar isso. É interessante, porque no artigo anterior que eu citei, ele também diz que existem muitos espíritas que, apesar de se dizerem espíritas na época dele, não aceitavam a reencarnação. E aí ele termina dizendo que na França eram quase que nulos, quase não existia mais ninguém nessas condições, mas nos outros países havia uma resistência. E nos Estados Unidos, em especial, porque quando ele fala de América, ele está se remetendo aos Estados Unidos, ele refere que muitas das pessoas têm dificuldade de aceitar a reencarnação por puro preconceito racista, porque as pessoas não queriam ter que reencarnar como negros. E aí Kardec, mostrando claramente o que tantas pessoas falam, contrariamente a Kardec, Kardec tem falas racistas, etc. A gente pode até falar de falas etnocêntricas.
mais racistas, textos como esse provam o contrário. Provam exatamente o contrário. E ali Kardec vai, de maneira velada, trazer uma crítica a estes que têm posicionamentos tão equivocados e que não aceitam a reencarnação por conta do racismo. Olha que interessante. E aí, no texto que inspira a minha fala de hoje, ele vai dizer que esse não é um conhecimento novo, não é um conhecimento introduzido pela doutrina espírita, não. Ele cita, inclusive, que é um conhecimento que, dentro da cultura ocidental, nasce lá na Grécia, através do filósofo Pitágoras, que se inspirou, dentro das suas viagens, nos filósofos egípcios e nos filósofos indianos. Olha que interessante. Aí a gente vai lá no livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco. No livro Estudos Espíritas, a gente vai perceber, tem um capítulo inteiro chamado Renascer, onde ela vai destrinchar a doutrina da reencarnação. Ela já começa dizendo que tinha vários nomes para isso. Metensomatose. Metensomatose que é a possibilidade de você voltar através de outros corpos. Palingênese, outro nome complicado, não é complicado para a gente entender. Palin significa de novo, e gênese, nascimento, origem, ou seja, nascer de novo. Palingênese. Inclusive hoje, dentro da psicologia transpessoal, área que eu tenho uma afeição muito grande, grandes autores que inclusive inspiram a minha prática profissional, são dentro dessa área, justamente da área da psicologia transpessoal. Na psicologia transpessoal é estudada a metensomatose ou palingênese como base estrutural do conhecimento científico da psicologia. Olha que interessante. Óbvio que não é um conhecimento muito bem aceito dentro das academias, dentro das universidades. Não é um conhecimento bem quisto. As pessoas não dizem assim, vamos estudar espiritualidade, reencarnação. Não. Na psicologia transpessoal, a base é palingênese, que é a reencarnação, como a gente chama aqui na doutrina espírita, interexistencialidade, que é um nome mais complexo, mas também perfeitamente compreensível, que a gente dá para o que a gente chama dentro da doutrina espírita de mediunidade e animismo. Dentro da psicologia a gente chama isso de interexistencialidade. Olha que interessante. E por fim, mas não menos importante, evolução. Olha que interessante, é um assunto que a gente também vê aqui na doutrina espírita, a gente chama isso de progresso. É progresso, porque Kardec não fala hora nenhuma sobre evolução. A gente que é espírita, posteriormente, se utiliza desse termo. Mas o termo evolução só se populariza 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, com a publicação do livro A Evolução das Espécies, de Charles Darwin, que só publicou graças a um espírita, que foi Alfred Russel Wallace, que escreveu uma carta para ele dizendo que estava querendo publicar sobre a evolução das espécies, e Darwin estava com o livro engavetado há muitos anos, com medo do impacto da sua teoria. Então, por isso, é interessante, né? Um espírita interferiu na publicação de um livro que hoje é uma referência mundial, que é a Teoria da Evolução das Espécies de Darwin. Pois bem, e aí foi o Wallace que trouxe essa perspectiva. Acabou que o Wallace, por ser afeito à doutrina espírita, foi colocado de lado por preconceito científico, porque ele preconizava uma visão que era malquista pela ciência na época, que era falar sobre espiritualidade, algo que a ciência está resgatando atualmente dentro da psicologia transpessoal e da psicologia integral de Ken Wilber. Então olha que interessante, a gente com isso vai percebendo que esse é um assunto que já se pesquisava, mas lá em Pitágoras, por exemplo, tinha outro nome, era metempsicose.
Eu já ouvi algumas pessoas falando na internet de maneira equivocada. Não é mente psicose, não, gente. Mente é uma coisa, psicose é outra. É metempsicose. O termo é metempsicose, por favor. Não é mente psicose. É metempsicose. O que é metempsicose? É a crença de que nós podemos desencarnar e reencarnar em corpos de animais. Essa crença, nós na doutrina espírita não assinamos embaixo. A essa crença nós. Por quê? Porque o espírito está sempre evoluindo. Questão de número 115 de O Livro dos Espíritos. Do simples ao complexo. Fomos criados simples e ignorantes e estamos galgando o processo evolutivo no progresso espiritual. Então esse progresso se dá de tal modo que o princípio espiritual, uma vez tendo se humanizado, ele vai reencarnar em corpos humanos até que não seja mais necessário reencarnar como ser humano. Então não tem essa de fulano voltou como um cachorro, Beltrana vai ser uma víbora, não sei quemzinho. Não existe isso não, gente. Engraçado, né? Que ninguém quer vir barata. Que a gente fala desses animais todos e ninguém quer ser uma barata. Pois bem, a gente que é espírita sabe que o espírito não retrocede, ele sempre progride. Então, por isso não existe metempsicose, existe a metensomatose, existe a paligênese ou reencarnação, que é um tipo de transmigração das almas em que nós evoluímos sempre, que é um conceito muito antigo. Na literatura védica, lá no hinduísmo, por exemplo, nós vamos ter menções a isso. Nós vamos ter nas grandes religiões hindus, nas grandes religiões indianas, a perspectiva da reencarnação. Por exemplo, no hinduísmo, também teremos isso no jainismo. Tá? Jainismo, nem sabia que existia. Existe essa religião. Jainismo, inclusive, é a religião de Gandhi. As pessoas falam errado, que Gandhi era hindu. Gandhi não era hindu, Gandhi era jainista, que é justamente daqueles que seguem Mahavira, que foi um enviado de Deus. E a gente, quando lê o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a gente vai perceber que ele era um dos enviados de Jesus para preparar o planeta Terra, para preparar a psicosfera, a egrégora terrestre, para receber a mensagem de Jesus. Então, Mahavira é quem nos lega o jainismo. Temos também o sikhismo e temos também o budismo, que estão dentro do âmbito das religiões originárias ali da região da Índia, Nepal, aquela região por ali. Então, com isso, a gente vai ver que dentro dessas visões religiosas, tanto quanto no esoterismo egípcio, no esoterismo grego, a gente vai encontrar isso. Dentro da Grécia, tinha um rapaz chamado Epimênides, de Creta, que falava sobre reencarnação muito antes de Pitágoras. Inclusive, a história de Epimênides é bem curiosa. Ele, que era um profeta de um Deus que não tinha nome. E é curioso a gente perceber a semelhança com a perspectiva judaica, porque o Deus judaico, que é o Deus judaico-cristão que a gente segue, é um Deus sem nome, porque Yahvé significa eu sou. E você não podia falar dentro do olhar judaico o nome de Deus. Era pecado, não podia falar. Tanto assim que a gente vai ver, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, que é escrito para os judeus, ele não fala o reino de Deus, ele fala o reino dos céus. Ele não podia falar em Deus, era pecado. Então, com isso, a gente vai ver que Epimênides se dizia profeta desse Deus sem nome. Tem uma grande epidemia em Atenas. Aí o que é que acontece? Mandam fazer sacrifício para todos os deuses de Atenas. E Atenas era conhecida na época como a
cidade que tinha mais estátuas de deuses, mais templos de deuses. E aí fizeram sacrifício para todos os deuses e a epidemia não se solucionou. Manda chamar Epimênides lá de Creta, que fala de um Deus que não tem nome. Aí Epimênides chega em Atenas e ele diz que é para soltarem ovelhas onde elas parassem, que era para fazer o sacrifício delas ali ao Deus sem nome. E elas andam para lá, andam para cá, andam para lá. Aí elas param em determinado lugar. Quando elas param, eles vão lá e sacrificam e mandam construir um templo ao Deus sem nome. E aí, muito tempo depois, Paulo de Tarso, visitando Atenas, quando é convidado para falar no Areópago, que era justamente o lugar onde os filósofos apresentavam suas teorias, ele é mal visto e mal quisto, porque ele chega já falando: eu estou aqui para falar do Deus sem nome, que vocês têm um altar para ele aqui. E aí começa a falar sobre o Deus judaico-cristão. E aí isso ele é mal visto e mal quisto, e só 2 pessoas é que vão realmente acolher a mensagem dele em Atenas. E é por isso que Jesus evitava os conhecedores, os filósofos, os sábios, que eram cheios de si. Jesus preferia os simples e ignorantes, os da Galileia, as pessoas ali bem pequenininhas, simples, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam empoladas com seus orgulhos e que não estavam ainda abertas, com o coração aberto para receber a mensagem renovadora do Evangelho. Pois bem, esse Epimênides é que traz justamente o conhecimento de reencarnação muito antes de Pitágoras, muito antes. E aí, com isso, a gente vai percebendo que é um conhecimento muito antigo. A Joana, inclusive, cita vários autores que falam sobre reencarnação. Ela vai dizer dos persas, ela vai falar, inclusive, que a crença da metempsicose, a crença de que é possível voltar como animais, se dava por conta de que alguns médiuns viam espíritos cujos perispíritos estavam transformados no chamado fenômeno de zoantropia. Pessoas que se identificavam como animais, eu não estou falando aqui dos Terriers, estou falando de pessoas que desencarnavam e modificavam pela ideoplastia o formato do seu perispírito, se apresentando de maneira animalesca. Os médiuns viam aquilo e acreditavam que as pessoas poderiam reencarnar como animais. Interessante, isso justifica a crença. Emmanuel, em A Caminho da Luz, livro que eu citei agora há pouco, dizia que a crença da metempsicose é oriunda também por conta do fato de que alguns espíritos foram exilados de um planeta mais evoluído do que a Terra e foram forçados a encarnarem aqui na Terra. E como eles estavam encarnando em um momento da evolução biológica do planeta, em que os seres humanos, os hominídeos, eram ainda muito embrutecidos, eles tinham a sensação de estarem encarnando como animais, entre animais. Aí por isso a crença da metempsicose, voltar a encarnar como animal. Olha aí, mas que não tem absolutamente nenhum embasamento em termos de realmente você reencarnar como um cachorro, ou como um papagaio, ou alguma coisa do tipo, não faz sentido, tá? Mas aí a gente vai compreender de onde veio, né? Aí ela cita Heródoto, o pai da história, que falava sobre reencarnação dentro da sua teoria. Ela fala também sobre Sófocles, Aristófanes, que foram discípulos de Platão, e também ele próprio falava sobre reencarnação. Ela cita os neoplatônicos como Orígenes, Tertuliano, Jândrico, Pórfiro, que foi por sua vez um discípulo de Plotino. Todos eles falavam sobre reencarnação. Ela cita os filósofos romanos Virgílio e Ovídio, que também tinham a crença na base da reencarnação. Eram eminentes pensadores romanos. Os druidas também falavam sobre reencarnação. Os hebreus
dentre os quais a raça judaica onde Jesus nasce, também falavam de reencarnação com o nome de ressurreição. Eles usavam o termo ressurreição, quer dizer o quê? Ressurgir. Não é ressurgir do corpo que já morreu, é ressurgir em um outro corpo. Então é disso que a gente está falando no final das contas. E aí ela vai trazendo que inúmeros são os relatos de reencarnação e a gente se mantém, infelizmente, ainda silenciados pelas crenças. Por quê? Porque fomos proibidos de falar de reencarnação pelos pensadores hegemônicos lá do início da Idade Média. Tivemos que calar diante do conhecimento da reencarnação. O próprio Giordano Bruno, que representa aí quase que o início da Idade Moderna, o fim da Idade Média, ele foi queimado em praça pública por diversos motivos, um dentre os quais por acreditar em reencarnação. Olha aí que importante. Aí Joana vai e cita Jean Baratier, que desencarnou com 19 anos, vítima de cansaço cerebral. Falava corretamente diversos idiomas. Ela diz, inclusive, que aos 9 anos ele escreveu um dicionário com uma larga complexidade etimológica. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica isso? Tão jovem e com um conhecimento tão vasto. Se a gente pensar em termos de uma unicidade das existências, só uma existência, você foi criado junto no seu corpo, como é que a gente explica tantas diferenças? Tantas diferenças entre as pessoas. E aí a gente vai ver William Hamilton, que Joana também cita nesse texto, dizendo que ele com apenas 3 anos de idade estudou hebraico, mais tarde, aos 12 anos, já falava 12 idiomas e falava corretamente esses 12 idiomas. Com 12 anos de idade. Ela cita o caso de Jacques Criton, que conseguia discutir utilizando latim, grego, árabe e hebraico sobre as mais diversas questões com tranquilidade ainda na infância. Henri de Renec, com 2 anos de idade, se expressava em 3 línguas. Com 2 anos eu comia areia na praia. Com 2 anos meu filho completou recentemente 4 anos de idade. Agora com 4 anos ele está começando a falar direito as coisas. Imagina com 2 anos falar corretamente 3 idiomas. Meu Deus do céu. Então, a gente vai ver, inclusive, também dentro da ciência, e Joana fala sobre isso no livro Dias Gloriosos, que a ciência hoje desperta para a realidade espiritual através de terapia de vivências passadas. Olha que interessante. Inclusive, é bom a gente falar isso, não é vidas passadas, porque vida é uma só. Isso até é bíblico, né? O texto bíblico fala: ao homem é dado viver apenas uma vez. Tem 2 interpretações para isso. Ou a gente pensa que realmente a vida é única, porque é uma vida só. O que morre é o corpo, a vida continua, prossegue, e ela é única. Ou a segunda interpretação, que inclusive eu gosto mais, é a que diz que o homem, Danilo, esse só vive uma vez. Mas o espírito imortal que habita Danilo, esse prossegue vivendo. Então, eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal e prossigo vivo em várias existências corporais. E é por isso que Kardec usa como título do capítulo do Evangelho, título do capítulo do Livro dos Espíritos sobre esse assunto. Ele diz que pluralidade das existências corporais ou corpóreas. O texto que nós trazemos aqui da Revista Espírita é pluralidade das existências. Não é pluralidade das vidas, porque a vida é única, é uma só. Então a vida é a vida que prossegue sempre, a vida que vence sempre, que é essa vida imortal, que nos toma, né? Somos imortais. Então a gente precisa só tomar consciência disso, como diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A grande questão é essa: tomar consciência dessa verdade. Quando a gente conseguir se assenhorar dessa verdade, inclusive os problemas sociais
vão ceder, vão deixar de existir. Olha aqui, que convite importante, né? Então, ela fala da evocação das vidas passadas. A gente vai ver, eu tive aula, por exemplo, com o Roger Woodell, um grande autor da psicologia transpessoal, que fala sobre isso, a terapia de vivências passadas. Ele vai, inclusive, nos trazer exemplos práticos. Fui aluno de Dr. André Luiz Peixinho, com quem tive aulas práticas também de terapia de vivência passada, e vi no meu cotidiano, na minha prática clínica, esse tipo de vivência, esse tipo de circunstância. Obviamente que não para divertir curiosos, para sanar a vontade de saber quem é que eu fui no passado. A gente sabe que se hoje a gente é um sarapatel de coruja, se hoje é difícil ser essa carniça ambulante, imagine antes, era muito pior. Se eu sou evolucionista, eu sei que hoje eu sou melhor do que o que eu era. Então não adianta eu querer ficar só olhando para trás, numa visão retrospectiva, por mera curiosidade. É preciso, inclusive, que eu desenvolva uma visão prospectiva. Em vez de ficar olhando por quê, eu preciso me perguntar o para quê. É lá adiante, onde é que eu quero chegar. Não adianta eu ficar só querendo, eu fiz uma regressão, descobri que o problema que eu tenho com meu pai é porque na noite de São Bartolomeu eu matei ele. Mas por que eu matei ele? Deixa eu fazer outra regressão. Eu faço outra regressão, aí eu volto. É porque lá nas guerras de Cartago eu fui um dos coronéis de Aníbal Cartaginense e ataquei contra Roma e meu pai me assassinou brutalmente, que era do exército romano. Mas por que isso aconteceu? Porque lá atrás, mais atrás ainda, eu fui um dos soldados de Alexandre Magno quando conquistou o Afeganistão. Gente, pelo amor de Deus, você vai voltar essa vaga miséria. Não é o recomendável. O que é que, inclusive, o professor André Luiz Peixinho sempre falava, foi meu preceptor, ele dizia muito claramente, só em último caso. A técnica é para ser utilizada só no último caso, quando todas as outras técnicas foram usadas e não conseguiram sucesso. Então, só assim é que a gente vai lançar mão dessa possibilidade. E Joana deixa muito claro, em Dias Gloriosos, que a técnica de terapia de vivência passada serve à ciência para mostrar a ela a realidade da reencarnação. Muito mais do que as pessoas pontualmente nas suas questões pessoais. Até porque, na grande parte das vezes, o esquecimento é mais uma bênção. Porque é difícil você saber quem você foi, o que você fez, quem que fulaninho, que hoje é seu filho, foi, e o que ele fez contigo. Se sabendo quem é ali no dia a dia, sem lembrar do passado, é difícil amar. Imagine se você lembrasse. Tem umas bênçãos por aí. Imagine se você se lembrasse. Né? Então, por isso, a gente ter o esquecimento é preciso ser enxergado aí como uma bênção. Então, a ciência da terapia de vivência passada vem nos trazer ali a possibilidade de crescimento para a gente se robustecer. No texto que inspira a minha fala da noite de hoje, a gente vai ver um exemplo que eu acho que é maravilhoso para Kardec, que Kardec traz para a gente, né? Ele, aliás, ilustra muito bem a doutrina da reencarnação. Ele diz assim: imagine que dois fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a tornar-se sócio do patrão. Imagine, você está ali, você é um operário, você é um trabalhador de uma fábrica, e você poderia, um dia, se você se esforçasse o suficiente, se tornar sócio do patrão. Olha aí, que interessante, que convite interessante. Aconteceu que certo dia, esses operários empregaram muito mal a sua jornada e mereceram ser postos na rua. Eles simplesmente jogaram para cima tudo e não foram realmente bons profissionais.
E aí, naquele momento, o que acontece? Um dos fabricantes despediu o empregado a despeito de suas súplicas. O empregado, não, pelo amor de Deus, me dê outra chance. Ele, não, você está na rua, fora. Bom, não tendo encontrado trabalho, ele morreu na miséria. O outro disse ao seu operário, você perdeu um dia e me deve um em compensação. Fazendo mal a sua tarefa, deve-me uma reparação. Eu lhe permito recomeçar. Procure trabalhar bem, e eu o conservarei, e você poderá sempre aspirar à posição superior que lhe prometi. Olha que interessante essa visão comparativa que Kardec nos traz. É uma analogia que ele traz como que uma parábola para nos mostrar que Deus nos dá novas chances para que consigamos desfrutar da sua fortuna, ou como diz Joana de Ângeles, da herança, porque somos herdeiros da glória cósmica, diz Joana. Então, Deus nos dá a chance de fazer bem feito. A gente encarna para quê mesmo? Para que a gente está encarnado aqui? Aí eu vou lá, no Livro dos Espíritos, a gente tem algumas coisas que são interessantes. Primeiro, a questão de 1932. Na questão 132 não está o objetivo da reencarnação, não. Lá está sobre o objetivo da encarnação. Pontual. Encarnado. O espírito está encarnado, é pontual, aquela situação pontual. Essa encarnação minha, eu estou Danilo. Então, da encarnação. Porque até então, ele não falou sobre reencarnação com a profundidade necessária nas perguntas. Pois bem, aí os espíritos, ele diz assim, ó, o objetivo, os espíritos respondem que o objetivo da encarnação é chegar à perfeição. Eu fui bem resumido aqui, tá? Porque a resposta é longa, eu fui bem resumido. A gente está aqui para buscar nos aperfeiçoar. O objetivo é esse. Aí lá na questão de número 166, o que é que inaugura o assunto da pluralidade das existências, da questão 166 e algumas das seguintes, ele vai dizer o que? A pergunta 166, ele pergunta o seguinte: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Ao que os espíritos respondem: experimentando a prova de uma nova existência. Opa! Uma nova existência? Olha isso. Aí na 166A, como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? Aí a resposta dos espíritos é: a alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Aí a questão B, 166B. Então a alma tem várias existências corporais? Aí os espíritos respondem: sim, todos temos várias existências. Os que dizem o contrário, ou seja, os espíritos que falam o contrário, querem nos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Olha aí que interessante. Pois bem, na questão 100, parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro. Ou melhor dizendo, que ela reencarna num novo corpo. É assim que se deve entender? Aí os espíritos têm uma questão, uma resposta extremamente curta. É evidente. Bom, é isso aí. A gente toma um novo corpo para tentar progredir. Aí na 167 vem o ponto aqui para que a gente perceba. Qual é o objetivo da reencarnação? Perceba, não 3, 2 é da encarnação. E da reencarnação? Aí ele responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Isso me faz lembrar uma fala de um amigo palestrante que eu tive o prazer de conhecer lá na minha casa amada, no Centro Espírita Paulo e Estevão, ali na Marlena, em Salvador. E esse palestrante se chama Valentim Fidalgo.
E era engraçado o jeito dele falar, mas ele falava coisas contundentes que me tocavam profundamente. Eu reproduzo aqui a fala dele. Batendo na mesa com força, ele dizia: se não existir reencarnação, eu não acredito em Deus. E eu assino embaixo. Eu não tenho como acreditar em um Deus soberanamente justo e bom se não houver reencarnação. Porque como é que a gente vai explicar tanta disparidade, tanta diferença, tanta desigualdade se não houver reencarnação? Como é que a gente vai explicar? A gente vai dizer simplesmente que é mistério da fé? A gente vai dizer simplesmente que é vontade de Deus? Como é isso? É através da reencarnação que a gente vai compreender a perspectiva da justiça. E caminhando para o fim da minha fala, ele pergunta: em que está fundamentado, questão 171 de O Livro dos Espíritos, em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Dogma aqui, gente, se a gente pegar um dicionário filosófico, dogma é uma verdade, tá? O dogma aqui é como verdade, não é uma coisa que é inquestionável, como dentro de certas teologias a gente vai ver a fala de que dogma é um princípio inquestionável da fé, que não pode ser... Não. Até porque os próprios Espíritos traziam o tempo inteiro que a fé precisa ser raciocinada. Então a gente vai se lembrar que a fé verdadeiramente raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a gente pode questionar, sim, tá? É importante a gente pode questionar, para não receber aquilo de maneira submissa e sem qualquer tipo de raciocínio. Não, a gente precisa raciocinar. Então o dogma aqui como o termo filosófico de verdade universal, como por exemplo a lei da gravidade. É algo que você... é fato, é uma verdade. Você pode até questionar, você pode até duvidar, mas não conheço alguém que tenha a capacidade de pular e simplesmente sair por aí levitando sem a necessidade de voltar ao chão. Então, por isso, a gente sabe que é uma verdade. Tá? Então, o dogma da reencarnação como uma verdade, como um fato. Tá? E aí eles respondem, a resposta também é longa, mas eu vou abreviar. Eles dizem que se fundamenta na justiça de Deus e na revelação, porque ele vai dizer o quê? Que um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Então a gente tem a chance de voltar para desfazer o mal feito. No livro Plenitude, Joana de Ângeles diz que a expiação é exatamente o mecanismo divino que nos coloca de volta no ponto imediatamente anterior à nossa queda. Olha que importante essa visão, né? Expiação, que é o quê? É expurgar, não é punição. Muita gente se equivoca quando fala em expiação. A gente encarna para expiar, os Espíritos colocaram aqui bem claramente. Então a expiação se dá não é por punição, é para termos um aprendizado. A gente vai expurgar o mal feito e aí vai ter a chance, porque Deus não castiga, Deus perdoa, e no momento em que Ele perdoa, Ele oportuniza o aprendizado. Então é nessa perspectiva que a gente precisa se tocar. Senão a gente vai ficar endurecido, vai ver alguém sofrendo, mas não vai fazer nada não, porque está espiando, não vai ajudar não vou ser caridoso não, porque eu tenho que deixar que a vontade de Deus se faça. E aí cruza os braços usando o mau conhecimento espírita. É preciso que a gente se pergunte o que a gente pode fazer para aliviar a dor do outro. É esse o convite. Aliás, esse é o convite da noite, para que a gente consiga enxergar, como diz na questão 196, que a vida material é um cadinho depurador. É uma possibilidade de depuração, de crescimento. Então, a gente já vê a pessoa fazendo o bem. Poxa, mas essa pessoa faz o bem espontaneamente. Será que é injustiça de Deus? Se a pessoa consegue fazer o bem espontaneamente, eu não consigo fazer? Questão de 1894. A pessoa faz espontaneamente hoje o que ela conquistou ontem.
Então, é uma conquista. Não é porque Deus privilegiou essa pessoa em detrimento de outras. Não. É uma conquista. Então, que a gente comece hoje a fazer aquilo que a gente deseja conquistar no mundo. Que a gente comece hoje a verdadeiramente se identificar com o fato de sermos espíritos em experiência reencarnatória. E assim usufruamos bem do tempo que nos cabe. Porque uma das coisas que os espíritos desencarnados mais relatam quando chegam no plano espiritual é aquela sensação de perda de tempo. Nossa, eu perdi tanto tempo. Nossa, eu poderia ter feito tantas coisas, poderia ter ajudado tantas pessoas. Então que a gente aproveite aqui agora para fazer o que nos cabe fazer. Para que a gente verdadeiramente se alinhe com a vontade do alto. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam acolher em nossos corações os sinceros propósitos de sermos médiuns do amor do Cristo, onde quer que estejamos. Para que a nossa reencarnação seja bem aproveitada. Muito obrigado.